Leão, bem-vindo à tua leitura. Uma leitura para Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Uma leitura para o mês de outubro de 2022. Vamos ver, então, o que é que Leão precisa saber quando vir parar nesta leitura. Quais as energias que vão estar para Leão? Quais as energias para Leão no mês de outubro? Deixa eu ver o coração e os caminhos. Os ratos e o chicote. Tá. Tá, aqui caiu o anel e o ramalhete, tá? Então, o que significa? Que vocês vão ter que lidar, vão ter que olhar para aquelas dificuldades que vocês estão fingindo que não estão vendo ou que estão deixando passar. Depois eu resolvo, de alguma outra forma eu resolvo. E aqui a gente está falando de nos relacionamentos, no relacionamento específico, ou nos relacionamentos de um modo geral, nos relacionamentos afetivos de um modo geral, ou num relacionamento afetivo específico. Mas a gente fala aqui dos relacionamentos afetivos, como é que vocês se relacionam ou estão se relacionando afetivamente, amorosamente com as outras pessoas. Então aqui é como se nesse momento vocês fossem precisar olhar para aquelas coisas que não estão bem, ou para um padrão de comportamento que vocês vêm repetindo, ou para um padrão de relacionamento que vem se repetindo na vida de vocês. Vocês não, é um momento de não tem mais como, é como se não tivesse mais como fingir que essas coisas não estão aí. Muito embora sejam coisas difíceis, sejam coisas dolorosas, elas precisam ser olhadas para que sejam resolvidas. Porque enquanto a gente não encara as coisas com sinceridade com a gente, com o outro, com a situação, a gente não consegue resolver. Se a gente tenta disfarçar, mascarar ou de alguma forma tentar ressignificar aquilo assim, como se, não, deixa assim, eu não vou olhar para isso agora, mas eu sei que de alguma forma, em algum momento, isso vai se resolver. Deixa para depois, eu sei que isso vai se resolver. Ou quando acontecer tal coisa, isso vai se resolver. E o que eu estou vendo aqui é que não tem mais como deixar para depois isso se resolver. Esse é o momento e precisa ser resolvido agora. Precisa ser olhado para isso ser resolvido agora. Porque está me vindo a sensação de que isso, às vezes a gente acha que no não resolver ou resolver uma determinada área da vida da gente não tem nada a ver com as outras áreas. Só que a gente é um todo, nós não somos feitos de fragmento. Dessa forma, pensando dessa forma, muitas vezes a gente se resolve uma questão no relacionamento afetivo e a gente destrava lá uma vida profissional, financeira e a gente fica, como assim? Daqui a pouco a gente começa a observar esses padrões que, poxa, pera lá, tem tudo a ver. Às vezes eu estou me conectando com pessoas que estão me trazendo uma energia que está bloqueando uma outra área, ou sentimental, ou financeira, ou enfim, qualquer uma pode influenciar a outra, ou vice-versa, tá? E eu sinto que isso precisa ser olhado, porque mas eu não tô vendo que tem uma dificuldade realmente, existe aqui algo negativo que precisa ser olhado, que precisa ser encarado. São dores que talvez vocês estejam evitando de lidar, mas eu não vejo que o lidar com isso, que o olhar para isso vai te causar algo negativo. Porque a gente tem esse ramalhete, no fundo do maço a gente tem o cão. Então é como se você estivesse aqui contando com, como se o universo, como se as energias estivessem a favor de vocês agora, porque vocês precisam lidar e resolver isso e vocês têm um apoio e ajuda aqui, tá? Os lírios, ó. Então, quer dizer, a gente começa aqui com o chicote e os ratos,
Mas a gente tem o ramalhete, o cão e os lírios. O que significa? Vocês precisam olhar para essas dores, resolver isso, seja da forma que for, seja rompendo com pessoas, rompendo com situações, ou mesmo entendendo os ciclos e o porquê que isso se repete, o que eu estou fazendo igual que continua me causando essas dores, o que das coisas, das minhas atitudes que eu repito e que no fim eu sofro. Eu estou fazendo tudo igual. Ou seja, eu estou me encaminhando para sofrer mais uma vez pela mesma coisa. Então vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Eu senti que preciso dar um exemplo. Tu conheceu uma pessoa. A gente está falando de relacionamento afetivo. Tu conheceu uma pessoa, tá? E aí a conversa tá muito boa e parará, e parará, e parará. As coisas estão fluindo, estão acontecendo. Mas tu não tem um relacionamento com aquela pessoa, tá? E aí, hoje a pessoa fala, sei que, sei que. Aí amanhã a pessoa, tu sente que a pessoa parece que tá mais distante. Às vezes não tem nada a ver com a pessoa, às vezes é um momento astrológico. É um momento. A pessoa talvez tá passando por uma dificuldade em alguma outra área da vida, tá? E aí ela fica meio assim. E aí tu já vai e já fica ali, manda um monte de mensagem, já vai e procura, já quer saber, mas o que que houve? O que que houve? O que que houve? E aí a pessoa não te responde, ou responde de outro jeito, a pessoa não tá naquele momento, e com essa tua atitude já faz com que ela fique, ai, eu achei que ela era, ou ele era uma coisa, e ele não é aquilo que eu tô pensando. Então, opa, já vou aproveitar e vou puxar meu carro, vou me afastar. E aí vocês sofrem. É um exemplo, tá? Tosco, mas é um exemplo que me veio. Perceba se vocês não repetem esse ciclo. Olhe para as coisas com sinceridade. Bom, o que que eu tô repetindo? O que que me fez? O que que foi que eu... Com sinceridade, tá? Lealdade, sendo leal a vocês mesmos. Sejam leais primeiramente a vocês. Se importem com os sentimentos, com a saúde física, mental, psíquica de vocês. Equilibrem-se. E aí, analisa. O quê? Ele quer ficar aqui. Hierofante. Eu sinto que é alguma coisa que realmente, no momento que vocês lidarem com isso, várias outras coisas vão mudar na vida de vocês. E é alguma coisa, uma atitude que é uma questão de escolha. O diabo. O cavaleiro de paus. Tá vendo? Acho que eu vou tirar mais umas, mas eu sinto que essas cartas aqui... Exatamente. Essas cartas vêm confirmar aquilo que eu estava falando. Aquilo que a gente acabou de falar. Que é o quê? A gente acaba repetindo padrões sem parar para observar que a gente está repetindo padrões. E aí esses padrões nos levam para um mesmo resultado, que é o quê? De frustração, de decepção, de não sei o quê. E a gente acaba colocando uma... Como é que a gente diz? Uma expectativa em cima de alguém ou de alguma coisa ali, e que às vezes tá muito no começo, e às vezes não é nem assim, ó, que a gente tava se falando tão empolgadamente, aí de repente a pessoa some. Às vezes não é nem que ela sumiu, às vezes, sei lá, ela tá pensando algumas coisas, ela precisa resolver algumas coisas na vida dela. Ou um momento astrológico, às vezes as coisas estão assim mesmo, sabe? Mercúrio tá retrógrado e as coisas acontecem assim mesmo. Entende? Então, paciência, paciência é a resposta aqui. Porque eu sinto que essas questões aqui que precisam ser olhadas é justamente a falta de paciência, o dar vazão aos desejos, o, o, o simplesmente deixar que a mente comande tudo e já comece a inventar várias histórias, vários problemas, várias coisas, e às vezes não tem nada a ver com isso. E aí a gente criou um monte de história na cabeça e a gente
expõe para o outro aquilo e o outro se assusta. Porque fica, o que é isso? Sabe, mas o que está acontecendo? O que essa pessoa está falando? Entende? Então perceba se isso que vocês precisam olhar não é alguma coisa do tipo, eu venho repetindo isso e por isso aconteceu isso. Então, dessa vez, agora, a partir de agora, eu preciso curar isso em mim. Eu preciso olhar e aceitar, olhar para as tuas sombras, mas com generosidade contigo mesmo. Não olhar para as tuas sombras te culpando, te chicoteando, te julgando, mas olhar para as tuas sombras sendo generoso, sendo amoroso contigo mesmo, tá? Olha aqui, ficou uma rainha de paus aqui na mesa. Ligada à espiritualidade, com uma conexão muito forte à espiritualidade. Então, se é esse o teu caso, por que dar vazão só aos desejos e aos pensamentos? Por que não se conectar com a tua espiritualidade? Por que não meditar a respeito desse assunto antes de tomar qualquer atitude? O As de Copas. Sim, as cartas elas estão só confirmando aquilo que eu já estava dizendo. O As de Copas. Primeiro ele me fala de quê? De auto-amor. E é nesse ponto que esse é o ponto que precisa ser trabalhado. Não é nem tanto o jeito que eu me mostro para o mundo, o jeito que eu me mostro para o outro, nesse sentido de ter pressa, de querer que as coisas sejam do meu jeito, de não aceitar de repente que, sei lá, a circunstância que está acontecendo, de não ir com leveza, deixando o fluxo me levar, mas do me jogar naquilo e aí esquecer até de mim mesmo. Bom, mas e se eu simplesmente for lá e me expor desse jeito, o que é que eu vou sentir? Eu tô me cuidando, eu tô tendo amor próprio fazendo isso? Porque a partir disso, eu me desequilibro, eu fico mal. E aí? Eu tô tendo amor próprio? Então, tipo, essa carta veio me falar primeiro disso. Do auto-amor, de amor próprio, da importância de a gente se priorizar, se colocar em primeiro lugar no sentido de meditar e sentir. Se eu fizer isso, pode ter essa consequência. Eu vou gostar? É isso que eu quero? Tá? Mas também fala de novos começos, de novos relacionamentos. Então aqui a gente pode estar falando disso, de as coisas começarem e querer que aquilo seja tudo, tá? E aí isso te causando esse desequilíbrio. O Pajem de Ouros que me fala dessas coisas novas, desse relacionamento novo que tu pode estar começando, que pode estar talvez te apontando sombras que tu precisa lidar e que estavam lá, tu achou que tu já tinha curado, mas ela tá ali, ó. Ela tá apontando, ela tá querendo se mostrar. Então, esse é o momento que tu vai precisar olhar para essas sombras e fazer esse trabalho interno aí. Medita, entrega, ora e medita sobre esse assunto, porque agora as sombras vão começar a aparecer, para que tu possa lidar com elas. É através de um relacionamento novo. Tu tá tendo a oportunidade, através dessa conexão nova que tá chegando na tua vida, tu tá tendo a oportunidade de olhar para as sombras do passado. O 9 de espadas. Aqui tem uma preocupação, tem tristeza, tem estresse, tem sofrimento. Então eu sinto que é como se aquele chicote com aqueles ratos ali fosse essa sombra que tem essa consequência. Ou que teve sempre, ou que esse padrão aqui foi o padrão que vem se repetindo até agora. E é sobre isso que aqui é o ponto que precisa ser trabalhado de tudo isso que a gente falou, tá? É isso aqui que vai ser, é o que causou isso aqui que vai ser iluminado. Olha, Cavaleiro de Copas, Cavaleiro de Ouros. O Sol, exatamente.
É esse vício em querer controlar as coisas, é esse vício, essa ansiedade em querer que as coisas sejam do meu jeito, aconteçam logo, tá? É isso, ou de querer que as pessoas ajam do jeito que eu acho que elas têm que agir, que as pessoas sejam sempre todos os dias iguais, ou querer imaginar o que está passando na cabeça das pessoas. É isso que vai ser iluminado, tá? Porque isso é o que faz com que tu... Isso é a autossabotagem na tua vida. É isso, são essas atitudes que fazem com que tu te sabote, porque assim, vamos supor, é uma pessoa que tem uma super energia, que tem um super alto astral, que se conecta com facilidade com as pessoas e que tem, sabe aquela pessoa que ela tem um poder de atração muito grande? Então, tipo assim, eu conheço a pessoa e aí, tá, me agradei, e daqui a pouco, pá, eu consigo atrair aquela pessoa assim, ó, tá? Só que aí, toma aquelas atitudes ali. Às vezes era exatamente uma pessoa que eu precisava me conectar nesse momento, que ia me trazer muito, muito, muitas coisas que eu precisava nesse momento, mas por não saber lidar com aquilo e repetir esses padrões que eu venho repetindo sempre, eu acabo caindo sempre nessa situação aqui. Acho que já está bem repetitivo, inclusive, né? Então vamos tirar só uma cartinha aqui para a gente encerrar. Vamos tirar uma carta de aconselhamento. Tá bom. Qual o conselho, então? Como as pessoas do signo de Leão, que vão se conectar com esse vídeo aqui, pronto, então. Tá, então vamos ver aqui qual é o conselho final. Qual é o conselho para as pessoas de Leão se conectarem a esta leitura? Ó, a gente tem o 4 de espadas e o cavaleiro de espadas, que me fala exatamente aquilo que a gente já falou lá no começo. A importância de confiar nos processos, de ir se entregando aos processos, mas com sinceridade, priorizando sempre o teu bem-estar e o teu amor próprio. Como é que eu faço isso? Ora e medita. Antes de tu tomar qualquer atitude, é importante que tu... A importância maior aqui é que as coisas não sejam feitas por impulso. Tá vendo? A gente tem o louco no fundo aqui no oculto. Eu sinto aqui, essa energia aqui é justamente as coisas que vocês vêm repetindo até agora. De fazer as coisas num impulso, alguém muito impulsivo que não pensa nas consequências daquilo, que não para, inclusive, para perceber que ao tomar essas atitudes, sempre ao longo de todo esse tempo, foi o que me levou a esses resultados. Mas agora, tomando conhecimento disso e com essa necessidade dessas questões virem à tona, é importante perceber que esse aqui que é o padrão, é isso que vocês vão buscar e precisar entender agora, tá? Então aqui a gente tem, primeiro, lidar com essa impulsividade, lidar com isso, se entregar aos processos, mas se priorizando o seu bem-estar, se entregar aos processos, mas com mais leveza, com mais calma e mais tranquilidade, confiando que a espiritualidade ela sempre faz o melhor, ela sempre apresenta as melhores situações para a gente naquele momento. Ela sempre apresenta as situações que a gente precisa enfrentar e lidar naquele momento. Certo? É isso que eu vejo para vocês, então. Eu desejo a todos uma boa sorte. Fiquem todos com Deus.